padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz, desejando que esse nosso encontro possa fecundar nossos corações nesse caminho do tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor. De modo muito especial, lembrando que somos chamados a nos preparar, particularmente em família, com a tradição bonita que temos da novena de Natal em família. Não deixe de congregar. Se não é possível fazer os 9 dias da novena, ao menos um tríduo. De alguma maneira, não deixar de marcar o coração da sua família com a palavra de Deus. Por isso, lembro aqui da Constituição Dogmática sobre a Palavra de Deus do Concílio Vaticano II, quando diz: Deus, criando e conservando pelo seu verbo o universo, apresenta aos homens nas coisas criadas um contínuo testemunho de si mesmo. Além disso, querendo abrir o caminho da salvação eterna, manifestou-se desde o princípio a nossos primeiros pais. Depois eles caíram. Com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou sem cessar do gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos os que buscam a salvação, perseverando na prática das boas obras. No tempo próprio, chamou Abraão para fazer dele um grande povo. Depois dos patriarcas, ensinou esse povo por meio de Moisés e dos profetas a conhecê-lo como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e a esperar o Salvador prometido. E assim, ao longo dos séculos, preparou o caminho para o Evangelho. Mas depois de ter falado muitas vezes, de muitos modos, por meio dos profetas, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Enviou o Filho, com efeito, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens para habitar entre os homens e dar-lhes a conhecer os segredos de Deus. É por isso que nós temos que acolher a palavra e proclamá-la, como agora fazemos de coração e na fé. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Amado irmão, amada irmã, não podemos correr o risco de tornar injusto para nós ou inútil para nós o projeto de Deus. Por isso, Jesus, depois que os mensageiros de João partiram com aquela interpelação, dirige-se às multidões com perguntas, exatamente para provocar a reflexão e compreender que a figura de João anuncia a ele Cristo, e é este anúncio que precisa ser acolhido para não inutilizar a grande dádiva do projeto de Deus para nós. Pergunta o Senhor às multidões: que fostes ver no deserto? Caniço agitado pelo vento? Homem vestido com roupas finas? Não. Os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. O que se vê em João é exatamente um profeta. Mais que um profeta, diz Jesus. Mais que um profeta. Ora, pensemos, o profeta na vida do povo de Deus é um educador da fé. É alguém que diz a verdade e acolhida
dá um rumo novo à vida de quem a acolhe. E é verdade. Quando a verdade anunciada é acolhida, a vida se transforma, reencontra o seu caminho, mesmo quando doer. Um profeta é um educador na fé, ajudando o povo a criar uma profunda sensibilidade na percepção do seu compromisso, da sua vida, dos deveres e, sobretudo, uma sensibilidade muito profunda de pertença ao povo, colocando Deus no centro de sua vida. E Jesus afirma: João é mais que um profeta. É mais que um profeta porque educa, amados e amadas de Deus, pelo testemunho, pela experiência de colocar Cristo como centro de sua vida. Por isso o Senhor mesmo afirma: é dele que está escrito, é sobre ele que se fala. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. E por isso o Senhor diz: entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. É grande no reino de Deus quem vive a vida, enquanto dom no tempo que nos é dado viver, colocando Deus no centro. Não apenas a Ele recorrendo em momentos difíceis, mas alimentando a própria espiritualidade, o sentido da vida, com a certeza de que é Ele, o Senhor de nossa vida. O povo ouviu, também cobradores de impostos, e tendo ouvido este anúncio, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João, começaram uma vida nova. Vida nova que precisamos começar, e no tempo do Natal, com propósitos novos, com novos caminhos, novas dinâmicas, revendo a nossa própria vida, não correndo o risco dos fariseus e dos mestres da lei que, rejeitando o batismo de João, isto é, não aceitando se mudar, se converter, sempre se justificando, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Para que isso não aconteça, amados e amadas de Deus, precisamos acolher a palavra e nos deixar interpelar por ela. Aqui lembro também da palavra do Concílio Vaticano II, falando da palavra de Deus, para lembrar-nos sempre e assim nos abrirmos. Veio o Filho, o Verbo eterno, que nos ilumina, para habitar no meio de nós e nos dar a conhecer os segredos de Deus. O Natal é tempo de conhecer os segredos de Deus. Conhecendo os segredos de Deus, nossos corações se alargam e encontramos o verdadeiro rumo e sentido da nossa vida. Supliquemos essa graça, sobretudo a graça de sermos fortalecidos nesta procura. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa. Do alto da serra, magnífica arquitetura divina,
a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeiro.